Você acha que sabe de onde vem a ressaca? Desidratação, claro. Talvez o açúcar misturado com o álcool. Talvez aquela última dose que você não devia ter tomado. Toda geração humana tem a sua teoria. E toda teoria soa perfeitamente razoável na manhã seguinte, quando você está deitado com a luz do sol cortando seus olhos como uma faca quente. Só que tem um detalhe. Hipócrates, o pai da medicina ocidental, já descrevia os sintomas da ressaca com precisão clínica no quinto século antes da nossa era. Plínio, o Velho, dedicou páginas inteiras da sua enciclopédia de 37 volumes a remediar o que chamava de a consequência inevitável do banquete. E numa tabuleta de argila enterrada sob as ruínas de Ugarit, na costa do que hoje é a Síria, datada entre o 15º e o 13º século antes da nossa era, arqueólogos encontraram algo extraordinário. Um mito religioso sobre o deus Ilu, chefe do panteão, que ficou tão bêbado num banquete que escorregou nas próprias fezes no caminho para casa, e cujas filhas prepararam para ele um remédio matinal à base de pelos de cachorro, azeite virgem e uma planta de nome desconhecido. 3.200 anos atrás, a ressaca de um deus, escrita em argila. Pare um segundo e deixe isso entrar. Isso não é a história estranha da internet. É um texto acadêmico, o KTU 1.1.114, estudado por especialistas em línguas semíticas antigas há décadas. E ele sugere que a humanidade não apenas bebia até passar dos limites 3.000 anos atrás, ela já tinha desenvolvido um protocolo de recuperação. Isso significa que o problema não é novo. O que é novo é a ideia de que o problema é novo. Então a pergunta real não é como nossos ancestrais tratavam a ressaca. A pergunta real é: por que você acha que eles não tinham esse problema? E o que isso diz sobre tudo mais que você assume ser exclusivamente moderno? Existe um nome para o que te destrói na manhã seguinte. Não é o álcool. O etanol que você bebeu foi metabolizado pelo seu fígado numa substância chamada acetaldeído. E o acetaldeído é, do ponto de vista químico, um veneno ativo. Mais tóxico que o próprio álcool, ele danifica membranas celulares, interfere na produção de energia das células e provoca uma resposta inflamatória que seu sistema imunológico trata exatamente como trataria uma infecção real. A dor de cabeça, a sensibilidade à luz, a náusea, a fraqueza, isso não é cansaço. É literalmente seu corpo em modo de combate a uma toxina. O fígado sabe disso e tenta resolver. Produz uma segunda enzima, a aldeído desidrogenase, que converte o acetaldeído em acetato, substância inofensiva. O problema é que quando você bebe demais, o fígado não consegue processar tudo em tempo real. O acetaldeído se acumula, circula pelo sangue, chega ao cérebro e você acorda sentindo que tomou uma decisão ruim, porque, na prática molecular, tomou. O que torna isso fascinante do ponto de vista evolutivo é que essa reação não deveria ser tão intensa. Nossos ancestrais primatas mais antigos, há cerca de 10 milhões de anos, já desenvolviam uma versão da enzima álcool desidrogenase, capaz de processar álcool eficientemente, provavelmente para conseguir comer frutas fermentadas caídas no chão sem morrer. Somos literalmente uma espécie com relação ancestral com o álcool, e ainda assim a ressaca existe. Por quê? Porque a evolução não otimiza para o seu conforto, ela otimiza para a sobrevivência. E a reação violenta ao excesso de álcool pode muito bem ser um mecanismo de aprendizado aversivo. O corpo te puniria tão eficientemente no dia seguinte que você não repetiria o comportamento. Só que a evolução não contava com você ser teimoso o suficiente para ignorar esse aviso e fazer a mesma coisa no sábado seguinte. Agora a parte que vai te fazer olhar para o remédio que você tomou esta manhã de outro jeito. O remédio mais antigo registrado contra a ressaca que os historiadores conseguiram identificar vem da Mesopotâmia, e a receita inclui, sem nenhum sinal de ironia, bicos de pássaro triturados servidos em cerveja de mirto. Cerveja, para curar o que a cerveja causou. Os babilônios de aproximadamente 1.500 anos antes da nossa era já haviam chegado, de forma completamente independente, à sabedoria que você pratica toda vez que toma aquele primeiro gole da manhã seguinte para assentar o estômago. Na Grécia Antiga, o remédio consagrado era mais simples e mais persuasivo: repolho cozido.
Escritores gregos de diferentes períodos, de Aristófanes a Catão, o romano, recomendam o vegetal com uma convicção que hoje parece cômica, mas que tem uma base real. O repolho contém glutamina e compostos que auxiliam o fígado a processar toxinas. Eles não sabiam disso em termos bioquímicos, naturalmente, mas chegaram ao resultado certo pelo método mais gloriosamente humano possível: tentativa, erro e persistência diante do sofrimento. Hipócrates, no quinto século antes da nossa era, prescrevia uma solução radicalmente direta: meio copo de vinho puro para quem acordasse com ressaca grave. É a hair of the dog, a cura pelo pelo do cachorro que mordeu, em forma médica oficial. Ele estava errado. Pesquisas da Universidade de Utrecht, nos Países Baixos, demonstraram em 2003 que essa estratégia apenas adia os sintomas sem resolvê-los. Mas a lógica era consistente com o sistema de humores que dominava a medicina da época. Você aqueceu demais os humores? Reequilibre-os com mais líquido. O raciocínio é errado. A humanidade, porém, continua tentando. Plínio, o Velho, nasceu no ano 23 da nossa era. Morreu olhando a erupção do Vesúvio de perto demais e, no intervalo, escreveu a maior enciclopédia do mundo antigo. 37 volumes, cobrindo desde astronomia até receitas culinárias. E dedicou um espaço considerável às ressacas. Suas recomendações incluem ovos crus de coruja macerados em vinho durante 3 dias. Uma solução que, segundo ele, além de curar a ressaca, teria o efeito colateral de fazer o paciente perder completamente o gosto pelo álcool. Um remédio com uma estratégia de saída embutida. Também sugeria canário frito, sem cabeça, temperado com sal e pimenta. Hoje em dia isso parece monstruoso. Na época, era gastronomia medicinal de luxo. O que é genuinamente impressionante não é a estranheza das receitas, é o volume delas. Plínio não estava respondendo a um problema ocasional ou exótico. Estava respondendo a uma demanda constante, documentada, transversal a todas as classes sociais do Império Romano, do escravo que roubava vinho da adega ao senador que presidia o banquete. A ressaca era tão comum que um dos homens mais produtivos da história da ciência considerou necessário dedicar-lhe páginas em sua obra magna. O vinho é o único remédio que combina o problema e a solução no mesmo frasco, escreveu ele, com aquela mistura de admiração e resignação que só alguém que já passou pela experiência consegue produzir. Isso não é citação acadêmica distante. É alguém que conhecia o assunto por dentro. Aqui entra a parte que a história oficial prefere ignorar. Existe uma questão que os historiadores do mundo antigo raramente formulam diretamente, mas que os dados tornam inevitável. O volume e a sofisticação dos remédios contra a ressaca em Babilônia, Grécia e Roma sugerem que o consumo pesado de álcool não era uma exceção marginal, era uma característica estrutural dessas sociedades. Não estamos falando de povos primitivos entregues ao vício. Estamos falando das civilizações mais organizadas da história ocidental. Os gregos diluíam o vinho em água numa proporção de 2:1, ou 3:1, e ainda assim tinham uma palavra específica, meté, para o estado de embriaguez severa, e outra, krapale, especificamente para a ressaca. Os romanos bebiam em simpósios, que eram simultaneamente eventos filosóficos e bebedeiras programadas. Em Atenas, o simpósion era uma instituição social tão formal quanto um tribunal. O que os dados arqueológicos revelam é que o consumo de álcool per capita no mundo antigo era, em certas regiões e períodos, comparável ou superior ao de países com maior consumo atual. Estimativas baseadas em registros de distribuição de vinho no Egito Ptolomaico e em Pompeia sugerem que o consumo diário de vinho entre trabalhadores adultos ficava entre 1 e 2 litros. Isso não é celebração ocasional, isso é hidratação. E o fato de que esses mesmos povos tinham remédios elaborados, codificados em textos médicos, passados de médico para médico durante gerações, esse fato é a prova mais direta de que a ressaca não era incidente vergonhoso que se escondia. Era uma condição de saúde gerenciada com seriedade. A vergonha veio depois, a ressaca veio antes. Tem uma peça deste quebra-cabeça que desapareceu da história por razões que não têm nada a ver com falta de evidências. Os maiores consumidores de bebida fermentada no mundo antigo não eram aristocratas em banquetes. Eram trabalhadores, escribas, construtores, soldados, marinheiros.
Na Mesopotâmia, a ração diária oficial de cerveja para um trabalhador comum era de cerca de 1 litro, e isso era salário, não bônus. Escavações em Deir el-Medina, a vila dos artesãos que construíram os túmulos do Vale dos Reis, no Egito, mostraram reservas de cerveja em escala industrial. A esfinge e as pirâmides foram construídas, entre outras coisas, com a ajuda de cerveja fornecida pelo Estado. Mas quando os historiadores escreveram sobre a cultura do álcool no mundo antigo, escreveram sobre simpósios filosóficos e banquetes de elite, sobre o vinho de Platão e as garrafas de Plínio, a ressaca do trabalhador, a manhã difícil do construtor de pirâmides, o ritual matinal do marinheiro fenício tentando colocar os olhos no lugar. Isso raramente aparece nos textos, porque raramente era escrito por quem deixava textos. O que restou dessa história está nos papiros médicos voltados para tratamentos populares, nos fragmentos de instruções de saúde para exércitos, nos registros de farmácias de templos. E o que eles mostram é uma medicina de ressaca completamente paralela à medicina de elite. Mais barata, mais prática, baseada em gordura, sal e líquido, não em coruja frita. Mais eficaz? Provavelmente. Esses são, afinal, os mesmos princípios do caldo de tutano de boi que você come no almoço de domingo quando está destruído. Se você já acordou numa manhã ruim e sentiu que seu corpo inteiro estava contra você, você tocou em algo muito mais antigo do que imagina. O acetaldeído que circula no seu sangue agora é o mesmo acetaldeído que circulou no sangue de um escravo romano em Pompeia, de um escriba babilônico em Nínive, do deus Ilo na mitologia de Ugarit. A bioquímica não negociou com a história. Ela simplesmente continuou. O que mudou não foi o sofrimento. O que mudou foi a narrativa em torno dele. Em Roma, ter uma ressaca severa e um remédio para ela era sinal de que você participou de algo socialmente relevante. No século XIX, com a ascensão dos movimentos de temperança e a moralização progressiva do consumo de álcool, a ressaca passou a ser lida como castigo merecido, evidência de fraqueza de caráter, não de uma fisiologia universal. A culpa foi inventada tardiamente. A biologia já estava lá desde antes. Isso não é argumento a favor de beber. É argumento a favor de uma ideia diferente. Que o julgamento moral que você aplica ao seu próprio sofrimento na manhã seguinte tem uma história específica, com data de nascimento, autores identificáveis e intenções políticas claras. O acetaldeído não se importa com sua culpa. Ele simplesmente age. Então, o que realmente funcionava? A resposta honesta é: não muito. Os pesquisadores do Centro Médico Universitário de Utrecht, nos Países Baixos, publicaram em 2003 uma revisão sistemática de todos os remédios para ressaca estudados até então. E a conclusão foi desconfortavelmente direta. Nenhum tratamento havia demonstrado eficácia superior ao placebo em ensaios controlados. Nem os modernos, nem os antigos, nem a água com sal, nem o café, nem o exercício, nem o caldo. O único remédio com alguma base fisiológica real é o tempo. O fígado processa acetaldeído a uma taxa relativamente fixa, aproximadamente um drink padrão por hora. Não existe atalho metabólico que você possa comprar ou comer. Você pode aliviar os sintomas periféricos, reidratar com eletrólitos, reduzir a inflamação com anti-inflamatórios, comer gordura e carboidrato para estabilizar o açúcar no sangue. Mas o acetaldeído vai ser processado no ritmo que o seu fígado decidir, independente do que você faça. O que torna isso extraordinariamente humano é a resposta a essa informação. Babilônios continuaram triturando bicos de pássaro. Gregos continuaram fervendo repolho. Romanos continuaram frindo canários. E você continuou na mesma busca, porque a alternativa, sentar parado e esperar, é psicologicamente insuportável para uma espécie que passou 10 milhões de anos aprendendo que todo problema tem uma solução ativa. Fazemos alguma coisa, não porque funciona. Fazemos porque não fazer parece ainda pior. Há algo que nenhum texto antigo menciona diretamente, mas que os registros indiretos tornam difícil de ignorar. A ressaca, enquanto experiência compartilhada e reconhecida, criou uma forma específica de solidariedade humana. Nos simpósios gregos, o homem que chegava tarde com os olhos vermelhos não precisava explicar nada. No acampamento militar romano, o soldado que pedia a porção extra de gordura na manhã após o dia de folga era compreendido sem palavras. No Egito dos faraós, os artesãos que construíam o eterno e sofriam o temporário
faziam isso juntos. A ressaca é, talvez, a experiência humana mais democraticamente distribuída da história. Ela não distinguia faraó de escravo, senador de servo, deus de mortal, como o próprio Hilo aprendeu ao escorregar na saída do banquete. Ela atravessou 3.000 anos de história sem pedir licença, sem ser aperfeiçoada pela medicina, sem ser resolvida pela tecnologia. E ainda atravessa você, agora, da mesma forma que atravessou todos eles. Voltamos ao início. Você deitado, olhando para o teto, convencido de que tomou uma decisão que nenhum ser humano razoável jamais tomaria. Mas agora você sabe. Há um deus mesopotâmico que escorregou nas próprias fezes a caminho de casa e precisou que suas filhas lhe aplicassem pelos de cachorro na testa. Há um naturalista romano que acreditou honestamente que um canário sem cabeça fosse a solução. Há trabalhadores anônimos que construíram as maiores estruturas da história da humanidade e depois sofreram exatamente o que você está sofrendo agora, sem acesso a ibuprofeno, sem soro de reidratação, sem o conforto de saber que isso vai passar. E mesmo assim, construíram. A ressaca não é uma falha de caráter, não é uma doença da modernidade, não é sinal de fraqueza ou de excesso que sua civilização inventou. É, provavelmente, a experiência mais continuamente documentada da história humana, mais antiga que a filosofia, mais persistente que os impérios, mais universal que qualquer religião. Nós bebemos, sofremos e tentamos consertar. Sempre, em todo lugar, sem exceção. A única coisa que a humanidade nunca conseguiu inventar foi um motivo para parar de tentar.